Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra O Caminho da Criatividade com Christian Firmino. Nossa palestra ela será gravada. Convido a vocês também a acessar nosso site, seguir a gente nas redes sociais e saber um pouquinho mais do prêmio que está no seu último lote. Passo para você, Christian. Tá joia, obrigado. Pessoal, obrigado aí por terem me chamado para falar para vocês, para a galera toda da Band aí, todo mundo que está participando. Como eu sei que é fim do dia, chuva, começo da semana, aquela correria toda, eu preparei um material que ele é bem curto mesmo. Acho que a gente vai falar em uma meia hora aí. Muito mais para inspirar do que para esclarecer, tá? E antes de tudo, deixa eu me apresentar. Por mais que tenha aquele textão lá no post, eu sou o Christian Firmino. Eu sempre trabalhei com criatividade. No começo de tudo, mais focado em direção de arte, mas agora também planejando, criando projetos além da direção de arte e design. Então, e aliás, é bem isso que eu vou falar aqui, que vai ser o cerne do papo todo, para todo mundo despertar aí a criatividade em você. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a criatividade ela é uma ferramenta para a resolução de problemas. Não é aquela loucurada que muita gente que não é da área de agência, por exemplo, os nossos clientes costumam a pensar, né? Não é um monte de publicitário, não é um monte de diretor de arte sentado numa sala fumando maconha. Pelo contrário, não é tanta diversão assim. É claro que a gente se diverte, que todo mundo tem que se divertir fazendo o que faz, mas o negócio é trabalho duro mesmo. E assim, de onde vem essa criatividade, que é o que todo mundo pergunta, né? Todo mundo pergunta, você sempre trabalhou com isso? Quando você era criança, você era criativo? Então não tem nada disso, né? Não é dom. Isso é uma coisa que a gente precisa esclarecer, menos para os outros, mas mais para nós mesmos. Quando a gente pensa, eu só sei apertar esse parafuso. Não, na verdade, dá para ser diferente, né? Se você costuma vir, assim, por exemplo, de uma área que você acha que não exige criatividade, na verdade, você está bem errado. Inclusive, aquele papo de o meu filho, ele é muito criativo, ele vai ser um artista quando crescer, também não é muito bem verdade, né? Não é só porque o seu filho pinta o sofá atrás, pinta com giz de cera atrás do sofá, que ele vai ser criativo. Na verdade, talvez isso seja um outro problema e não uma solução. Então, de onde vem essa criatividade? Né? Se todo mundo pode ser criativo e não quer dizer que você pinta a parede e você é criativo, de onde vem? Vem da combinação das nossas experiências. Então, quando a gente viaja, quando a gente troca de emprego, quando a gente se forma, os rolês que nós fazemos, as conexões humanas, os erros, tudo isso vai gerar experiência e que, no fim, vai gerar insight criativo, né? Que nascem justamente da associação de todas essas experiências. Então, essas novas conexões que criam novas analogias entre algumas ideias que não eram combinadas anteriormente, então você resolve um problema, o mesmo problema que você tinha no mês passado, você pode resolver de maneira diferente. Eu sei que tem uma galera de planejamento por aí,
E quem trabalha com planejamento sabe bem disso, né? É muita pesquisa, é muito estudo, é muita referência durante muito tempo para a gente chegar em soluções de problemas com criatividade. E quando eu digo problema, é um projeto, qualquer coisa que você precise resolver, não um problema problemático mesmo, certo? E aí, uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar é que a criatividade não é só para artista, como eu falei agora no início, é para a vida mesmo. Então, todo mundo deve ser criativo. Então, o financeiro, o atendimento, o engenheiro, o vendedor, o cozinheiro, designer, RH, desenvolvedor, todo mundo tem que pensar criativamente. Então, cada um da sua área, observando a rotina, sugerindo e testando maneiras diferentes de solucionar o mesmo tema, ou às vezes até cavucando para achar novos problemas para ser resolvidos, né, que passam desapercebidos por nós aí durante uma vida inteira, uma temporada inteira num trabalho e etc. Então, assim, principalmente para quem tem uma rotina muito bem definida no dia a dia, pensar em como melhorar, mesmo que já esteja dando certo, né, na sua cabeça, pensar em como melhorar esses problemas do dia a dia. Sempre dá para ter um resultado diferente se a gente pensar diferente em como resolver. Então, se a gente fizer desse jeitinho aqui, será que melhora? Será que piora? Se eu chamar uma outra pessoa, se eu usar uma outra ferramenta? Então, todo mundo precisa ter esse olhar, principalmente quem tem essa rotina bem definida, com ferramentas bem definidas. Acaba que, assim, por definição, né, a equipe de criação, um designer, ele acaba se deparando com muitos problemas diferentes ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Então, acaba puxando esse pensamento criativo, esses novos jeitos de pensar para resolver o problema. Mas o pessoal do financeiro, por exemplo, tem que ficar de olho nisso também, porque dá para ser criativo no financeiro, principalmente. Aliás, um financeiro criativo é uma das melhores coisas que dá para ter na empresa. Então, assim, falando em dia a dia, é importante a gente lembrar que o mundo está nos tornando iguais, porque a gente acaba fazendo os mesmos cursos, a gente consome o mesmo conteúdo em sites, a gente usa as mesmas metodologias, a gente atende os mesmos clientes, a gente trabalha nas mesmas empresas, então a gente acaba ficando pasteurizado mesmo. Então, se a gente não automotivar para puxar essa criatividade, ferrou. Uma das coisas que eu vejo muito nas rodas, assim, da galera que eu conheço, é que, assim, todo mundo está sempre atualizado na mesma série da Netflix, ou seja lá qual streaming. Todo mundo foi no mesmo festival de música. Todo mundo faz o mesmo caminho para chegar na empresa. Então, um influenciando o outro e sendo influenciado. Então, realmente a gente precisa ter essa coragem de mudar. Então, a próxima vez que alguém perguntar se você viu Anéis do Poder, diga que não, vai ver outra coisa. Isso vai fazer com que você pense diferente de todo mundo. Então, assim, observe mais, anote, questione, transforme, tente pensar diferente e experimente coisas novas. Quebre as regras, as suas regras, né? Cuidado para não entender esse quebra as regras diferentes de uma maneira ruim, mas quebre as suas próprias regras, né? Saia da sua bolha e crie novas conexões.
Então, assim, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente expande o que entra na nossa cabeça. E a gente aumenta nossas experiências. E como eu falei lá na frente, quando a gente vive coisa diferente, as conexões são formadas pelas experiências que a gente tem. Então, quanto mais a gente vive diferente, mais a gente vai pensar diferente. E uma coisa até que eu costumo falar é assim, se você for numa festa minha, vai ter lá um metaleiro, vai ter uma patricinha, vai ter um nerd que joga RPG comigo, e vai ter gente de todo tipo. Tem até um meme que mostra uma foto dessa, que eu acho que é bem a minha cara, e eu acho que deveria ser de todo mundo também. E assim, ó, uma coisa hiper importante é pergunte o porquê das coisas. Acho que depois de falar tudo isso que eu falei, acho que essa é a parte que eu gosto mais de contar, que é o seguinte: quando a gente pergunta porquê para as coisas, a gente consegue entender, a gente consegue ver a mesma pergunta o mesmo problema de diferentes pontos, e seria assim, um monte de informação que a gente recolhe seria um monte de experiência que a gente viveu. Então a gente consegue começar a pensar mais criativo. Então eu vou dar um exemplo. Aqui, eu adoro esse exemplo aqui, que vocês devem ter percebido que eu estou lendo aqui do lado, eu estou com o meu guia aqui, sim. Então, se eu peço para você construir uma ponte, você pode simplesmente dizer que sim, vou construir uma ponte. Então, eu tenho o Rio Pinheiros aqui do lado, eu vou te pedir para construir uma ponte entre um lado e o outro. Então, você pode simplesmente dizer que sim, vou construir uma ponte, o preço é esse. Mas, se você me perguntar o porquê, as soluções começam a aparecer diferentes. Então, por que você quer que eu construa uma ponte? Não, então, eu queria enxergar o que tem lá do outro lado. Bom, se você quer só enxergar o que tem do outro lado, eu não preciso construir uma ponte para você. A gente pode subir um balão aqui e você vai enxergar do outro lado. Talvez até melhor do que se você estivesse lá, porque você vai ver do alto. De repente, nem um balão, tem um drone aqui que a gente pode enviar para lá e você pilota ele se você quiser. E a gente filma tudo, você vai ter esse filme junto com você. Então, para que construir a ponte? Outra coisa não, eu preciso realmente atravessar para o outro lado. Bom, tudo bem. Por que não um túnel? Porque, de repente, o túnel pode ser uma outra solução. Ou se você quer chegar lá sozinho, você não precisa ir de carro, você só quer uma brincadeira, a gente pode construir uma tirolesa, que ao invés de gastar o dinheiro de uma ponte, é uma corda que você vai daqui até lá. Então, olha só o que as perguntas podem trazer de solução diferente. Agora, sim, se eu quero construir essa ponte, porque eu quero encontrar alguém que está lá do outro, que eu quero falar com alguém que está lá do outro lado, a gente pode fazer uma videoconferência. Você não precisa ir até lá, né? Então, sabendo os porquês, a gente consegue desenvolver melhores soluções. Então, a inteligência, a experiência, as conexões, a inquietação, né? Inquietude de perguntar o porquê, por que eu preciso fazer isso, vai trazer soluções mais criativas para os mesmos problemas, para as mesmas soluções de antes. E tem uma coisa, né, que quando a gente entra em um lugar para trabalhar, por exemplo, ninguém explica nada para a gente não pergunta o porquê e a gente sai fazendo igual todo mundo está acostumado a fazer. E se você perguntar por que é feito assim, dificilmente alguém vai saber o porquê, porque também entraram
pouco antes de você, e aí fica aquela mesmice de sempre, para produtos, para problemas, para soluções. E uma coisa importante também é mudar a perspectiva de visão, que é se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente vai... tem uma coisa que a gente cria bastante aqui na Indico, que é aplicativos e sites. Então, a nossa equipe de UX, que é bem criativa, by the way, sempre vem com todas as perguntas e sempre vem com a perspectiva para entender quem é que vai usar esse app, né? Quem é que vai... quem está lá do outro lado? O que se espera, né? Então, quem que vai usar? Onde essa pessoa vai usar? Quais as condições de uso? As condições de uso eu acho ótimo exemplo, porque a gente fez um trabalho recentemente com o pessoal de realidade aumentada, e aí o pessoal da produtora falou o seguinte: quem vai usar essa animação? Tem um Samsung J2 ou tem um iPhone 14? Porra, faz toda a diferença. Assim, o projeto ele simplesmente mudou porque a gente ia fazer esse trabalho para quem tem um J2. E a gente, por pouco, não começa a pensar como um iPhone 14, mas ia dar completamente errado se a gente não se colocasse no lugar, né, se a gente não mudasse a nossa perspectiva, a gente se colocar no lugar de quem vai usar. O Waze, por exemplo, que é um aplicativo para se usar dirigindo, né? Porra, isso é um desafio do caralho. É se colocar numa perspectiva que realmente, se você não se interessar em enxergar como outro, você não vai chegar numa solução bacana. Então, e isso serve para tudo, né? Tem mais dois exemplos aqui que eu gosto de falar, que é o seguinte: se você é um arquiteto, vai desenhar uma escola infantil, senta no chão, dá uma olhada ao seu redor e tenta entender como uma criança de meio metro de altura vai enxergar aquilo que você está criando. E não como um olhar de um adulto que vai servir só para o professor, que ele não tem que se divertir lá, ele tem que ser bom para ele, obviamente, mas ele não precisa da maior parte da atenção, como a própria criança. E um outro exemplo é assim: vai colocar o presencial na sua empresa na segunda-feira, vai colocar o presencial na sexta-feira, pega o metrô às 17 horas na sexta-feira, que você vai pensar bem no que você precisa fazer. Uma outra coisa é o seguinte: use ferramentas para isso. Então, quem não tem o costume, como eu falei, né, a galera do financeiro aí, quem não tem o costume de se organizar dentro da cabeça esse processo criativo, tem bastante ferramenta que pode colaborar com isso. Por exemplo, o Brainstorm. Brainstorm, que, de novo, eu vou repetir isso, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um monte de publicitário comendo pizza à noite na agência. É o contrário, é uma ferramenta hiperpoderosa para fora da criação também. Então, assim, quando você organiza um brainstorm e você chama pessoas de departamentos diferentes para ter visões diferentes em um produto, uma solução, o que quer que seja que você está desenvolvendo, é isso que vai engrandecer o papo. Se você chama só seus duplas ali, que pensam iguais, que fazem a mesma coisa na empresa, vai sair vai sair a mesma coisa se você estivesse pensando sozinho. Então, o legal é que você pode juntar todo mundo. Então, se você chamar o pessoal do RH, ele vai ter uma visão de como isso funcionaria na questão mais humana. Se você chamar o vendedor, ele está lá na ponta, ele entende o cliente mais do que você, talvez, que está que está dentro da empresa planejando. O pessoal do atendimento ao cliente, que escuta
Eu escutei alguém abrindo o microfone, achei que alguém ia perguntar alguma coisa. Então, o pessoal, aliás, se puder explicar, por favor. Então, assim, a galera do atendimento ao cliente, que está lá na ponta, escutando o telefone, né, no saque, esse material é valiosíssimo para um brainstorm, né? A gente está dentro da empresa, às vezes não sabe o que está acontecendo ali, não usa esse dado para a nossa criação. Então, o brainstorm pode trazer isso também. Deixar que todo mundo fale e libere a criatividade de dentro, né? Sem criticar o processo e sem deixar todo mundo com medo, né, de dar o palpite. E tem para quem não está acostumado, de volta a falar isso, para quem não está acostumado a fazer esse processo criativo como brainstorm, uma coisa legal para se fazer, para aquecer, vamos dizer assim, é o brainstorm inverso, que é assim, bom, o que você não faria nesse projeto? O que você acha que não funciona? É também uma pergunta importante e que pode acelerar, porque parece que o negativo todo mundo tem já, e o positivo é que todo mundo precisa pensar mais. Então, usar essa ferramenta é interessante para trazer mais pensamentos diferentes e resolver problemas de maneiras diferentes. Aliás, como organizar um brainstorm ou usar outras ferramentas para liberar a criatividade, pode até ser um próximo papo, não vamos estender muito nessa parte aqui, mas pode ser um próximo papo aí, Andresa, para a gente marcar, porque eu acho que é uma coisa interessante. Agora, isso aqui é importante, porque a criatividade é, sem dúvida, o diferencial competitivo do futuro. Eu deixo do futuro, mas hoje também né? Já é assim. Então, se você pensa diferente para qualquer área, para qualquer empresa, né? Quem traz novas soluções para os problemas que todo mundo vai ter para sempre é quem vai se destacar agora e ainda mais no futuro, que as coisas têm ficado mais automatizadas cada vez mais, né? Então, aquele papo de o seu emprego vai ser roubado por um robô, na verdade, você só precisa se preocupar se você faz o trabalho de um robô, né? Se você não pensa diferente, se você não traz soluções, se você não é criativo, mais uma vez, independente de qual área ou empresa você trabalha, aí sim, é bem provável que você seja substituído. Agora, eu vou falar sobre falando em substituições, né? Eu vou falar sobre inteligência artificial, que muita gente está com medo, né, de que ela tome o trabalho daqui e dali, e assim, é verdade, vai acabar roubando, mas olha que interessante, um exemplo para mostrar que se você entende o que você está fazendo, se você é criativo, você pode usar o robô a seu favor. Então, essa imagem aqui, ela foi feita por, eu não sei se vocês já escutaram falar, mas a ferramenta Midjourney, que faz imagens, é uma inteligência artificial que gera imagens. E nem fui eu que fiz essa imagem, tá? Eu fui lá na ferramenta e eu procurei algum exemplo para trazer para cá. Achei esse exemplo interessante, porque essa imagem, ela foi criada a partir de um comando que foi esse aqui, ó. Então, assim, quem gerou aquela imagem foi um humano comandando a inteligência artificial. Então, é claro que tem muitos lados da moeda aí,
Mas para chegar ali, precisou de alguém que sabia o que estava fazendo. Então, eu até vou mandar esse prompt aqui para vocês testarem aí, se vocês quiserem. Mas assim, a pessoa ela colocou detalhes como o ângulo da lente, o tamanho da lente que era feita a foto do torneio de artes marciais. Se era RGB, a proporção da imagem 16:9, qual o estilo gráfico que queria. Então, assim, não é o robô aparecendo na nossa porta e resolvendo, entendeu? É uma ferramenta que quem está na carreira, principalmente aí de fotografia, consegue manejar e usar a seu favor. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes usando essa inteligência artificial eu gerei uma imagem que me serviu de briefing para o fotógrafo. Então, o fotógrafo continuou trabalhando, o ilustrador continuou, o retocador continuou trabalhando, mas para aproximar o que eu queria do resultado, eu dei uma brincada ali com o Midjourney e isso me gerou um briefing mais do que um resultado final do trabalho. E não poderia deixar de falar de dados, já que a gente está aqui na Bend, né? E essa é uma frase que eu falo todos os dias para todo mundo, que é o seguinte: os dados não são nada se você não souber fazer o que fazer com eles. Cliente atrás de cliente, quando a gente fala aqui que trabalha com dados e tudo mais, com inteligência de dados, né? Mais especificamente, que gera um monte de produto, né, a partir disso, fala para mim assim, poxa, mas eu tenho dado já. Eu já tenho um montão de dados. Tá bom. E aí? Né? E aí que é a pergunta. O que você quer fazer com eles? Então, o que planejar, como captar, como armazenar, como exibir, como analisar isso, como cruzar para criar e atingir o objetivo que a gente planejou lá na ponta. Então, o dado, sem dúvida, é uma ferramenta excelente para que a gente chegue em objetivos, mas se a gente não for criativo, se a gente não pensar diferente, ele só vai ser uma tabela cheia de nome, número e e-mail, né? Acho que muita gente daqui deve trabalhar com dado e espero que saiba o que eu estou falando. Se não souber, a gente tem que conversar depois. E aí, eu acho que para finalizar, a gente precisa falar que a gente tem que ter esse objetivo de transformar a criatividade em hábito. Então, assim, deem sugestões para tudo, encham a porra do saco, pergunta para o cliente, pergunta para o colega do lado, vai falar com o cara do outro departamento que você não sabe o que faz, vai para a rua viver, faz um caminho diferente indo para o trabalho, vai comer num restaurante diferente. Então, assim, pensa em tudo aquilo que você faz como que às vezes a gente chama de tradição, mas na verdade é uma bela de uma preguiça. Então muda alguns dos seus caminhos aí em todos os âmbitos da sua vida, que você vai ver que vai nascer experiência diferente. Essas experiências vão te dar insumos para você pensar diferente. E aí, pensando diferente, você acaba resolvendo os mesmos problemas de sempre de maneira diferente. E aí, agora realmente para finalizar, eu gosto dessa frase aqui, que me desculpe, em inglês é melhor, tá? Mas creative is not a department, it's a mindset. E desculpa também ela ser meio coach, assim, mas é uma reflexão muito interessante. Então,
o criativo, ele não é o departamento da empresa, ele tem que ser o jeito de todo mundo pensar. Então, se todo mundo pensa criativamente, as soluções vão melhorando, as inovações, seja ela de qual for o tipo, acabam por ficar melhor, todo mundo faz coisas diferentes, a gente não vira mais uma parte do rebanho. E é isso aí. Agora, falei para vocês que seria curto, é mais para a gente refletir mesmo, é mais para inspirar. E eu quero deixar aí o meu canal, Andresa, para quem quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida sobre apresentação, para quem quiser conversar sobre qualquer coisa, pedir dica de ferramenta para fazer brainstorm, ou até mesmo outros métodos de ser criativo, pode falar comigo. E é isso, pode perguntar mesmo. Não vou abrir o canal aqui agora para perguntar, mas vou deixar aí. Andresa, aqui que eu deixo meu e-mail, meu telefone, como que a gente faz? Vai para você, depois vem para mim? Ficou melhor para você. Então, o canal ficou mais prático para você responder. Tá. Então, eu vou deixar meu e-mail e aí eu vou colocar no chat aqui do lado. Certo? E é isso, maravilha. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que participou. Mais uma vez, como eu disse, era curtinho mesmo, que a ideia é inspirar e não esclarecer. A parte de esclarecer, eu acho que fica para esse depois, para esse pós, que eu espero o contato de vocês e a gente pode bater um papo. Fala, Clau. Oi, me desculpa, não, eu acabei teclando errado aqui, mas gostaria de agradecer, acabei infelizmente chegando no final, aí deu para pegar um pouquinho. O Cláudio, uma coisa que eu até vou falar para a Andresa aqui, como é um papo curtinho, né, um papo de meia hora, acho que a gente pode até marcar mais vezes, com uma galera diferente que chegou no final, ou que quer participar, ou indicações, e a gente faz mais vezes, sim. Certo. Tá bem. Agradeço aí sua disponibilidade, né? E não tem acesso ao conteúdo que teve aí, né? Não teria nada, né? Eu posso compartilhar, mas ele é muito mais um guia para conversa do que um PowerPoint com soluções. Tá bom. Tá? Mas eu posso compartilhar, sim. Eu mando para vocês. Tá bom. Muito obrigado, viu? Imagina, Cláudio. Eu que agradeço aí a presença. Ótimo. Boa tarde a todos. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Um beijo, então. Boa noite. Cuidado com a chuva aí fora, hein? Um beijo. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal.